E aí, pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao Tá na Escuta, nosso novo podcast que a gente está criando. Esse é o episódio piloto e para esse episódio nós temos um convidado muito especial que conseguiu inovar, né, e inventou um novo sabor de sorvete. Ele mesmo, Joel Caetano. E aí, Joel, como é que você está? Tudo bem? Obrigado, tudo bem. Obrigado pela oportunidade de estar aqui participando deste novo projeto, deste podcast, né? Para contar um pouquinho da minha experiência, né, no sorvete, né, dessa inovação que você estava desenvolvendo junto com a escola de gastronomia. Exatamente. E aí, de onde é que surgiu essa ideia para criar um novo sabor de sorvete? A ideia de surgir, a ideia de criar um novo sabor de sorvete, de usar a mandioca de sorvete, surge através do meu interesse pela cultura dentro da comunidade, né? Onde eu sentia falta da cultura alimentar estar presente, das pessoas conhecerem, saber o que era a cultura alimentar, que a gente não tinha este hábito, né? As pessoas estavam dentro da casa de farinha, das farinhas trabalhando, e não sabiam que aquelas práticas eram práticas alimentares conhecidas como cultura alimentar. Então, a partir dos meus estudos, junto com a Escola de Gastronomia, eu levo a ideia de querer desenvolver um produto novo que eu pudesse trazer para dentro da minha sorveteria, que falasse um pouquinho da história da minha comunidade, que contasse um pouquinho da cultura alimentar. E como a gente estava dentro de um território onde a mandioca era bastante presente, a gente então usa a mandioca, né, como uma ideia assim inovadora, que a gente achava que não ia dar certo, para desenvolver o sorvete, esse produto novo, né, que é um produto bastante complexo, que tem uma alquimia bastante diversa para a gente criar, e a gente conseguiu utilizar a mandioca para fazer o sorvete. Foi uma ideia que surgiu mesmo para a gente fortalecer a cultura alimentar e que deu bastante certo, né? Pois é, né? Até porque muitas pessoas olham somente para fora, as pessoas que cuidam, olham para as comidas que vêm de fora, mas dentro da nossa própria comunidade tem a mandioca, que muita gente nem dá valor, né? Mas assim, dá para fazer tanta coisa com ela, né? Ela tem uma versatilidade muito grande. A gente consegue ver que dá mandioca de tirar goma, que faz tapioca, que faz diversos outros, hoje em dia, produtos gourmet, tem a farinha que a gente utiliza em N situações, em N receitas, né? E agora a gente utiliza a mandioca para desenvolver um sorvete para a gente mostrar o quanto é versátil a mandioca, porque a gente pode utilizar ela de uma forma muito complexa para desenvolver várias coisas. Vai além da ideia de cada um. Eu desenvolvi o sorvete, mas outras pessoas podem utilizar para criar o produto, porque ela é muito versátil, dá para fazer tudo, né? Não só com a mandioca, também tem outras coisas que na nossa comunidade, se a gente for olhar, tem várias coisas que a gente pode usar para criar coisas que tem pessoa que nem pensa, mas a gente consegue imaginar. Criar coisas com coisas de dentro da nossa comunidade mesmo, né? É como eu digo, a indústria, né, alimentar chegou e acabou fazendo com que muitas práticas alimentares se perdessem, né? Porque de primeiro a gente tinha nossos antepassados, nossos avós, nossos pais tinham a época de comer o que eles plantavam, o que a terra oferecia, né? E essa prática muitas das vezes deixa a desejar, porque com a facilidade de ir no supermercado e comprar já tudo industrializado, Exatamente. faz com que a gente crie este vício de querer só comprar e não plantar, não comer o que a gente planta, o que a gente colhe, não tem mais este hábito tão forte como tinha antigamente, né? Exatamente. Muitas das vezes, o que a gente faz em casa ainda é melhor do que os alimentos industrializados, né? As comidas que a gente faz na nossa própria casa, não na massa mesmo lá, às vezes fica melhor do que as outras pessoas que passam várias vezes, já fazem a mesma coisa, mas o nosso ainda fica melhor, assim, o nosso jeitinho em casa que a gente faz, A né? gente sempre tem como a gente costuma dizer, comida no fogão a lenha tem um sabor diferente de uma comida no fogão a gás, né? A gente vai fazer uma tapioca com uma goma principal pegada na casa de farinha, tem um sabor diferente da goma que a gente compra o pacotinho do supermercado. E é como você disse, né? Tem um sabor a mais quando a gente bota a mão da massa, que a gente vai estar colocando todo o nosso carinho, todo o nosso amor para fazer qualquer preparação que a gente vai fazer. A gente tem um cuidado de manusear bem o alimento para poder sair aquilo que a gente gostaria de consumir, né? Exatamente. Às vezes a gente usa até outros ingredientes que nem faz parte da nossa imaginação, das receitas, né? Aí, a gente usa a nossa imaginação e adiciona novos ingredientes. e assim vai surgindo o chamado que a gente chama de
inovação na gastronomia, onde a gente vai acrescentando e vai criando e vai surgindo novos sabores. E a gastronomia, a culinária, surge dessa forma. Quando a gente pensa como surgiu a gastronomia, como surgiu a culinária, como surgiu o ato de cozinhar, as pessoas não tinham ideias, elas foram pegando aquilo que elas tinham pelo meio e vão jogando dentro da panela, e assim surge, tem, por exemplo, no nosso país, né, que a gente costuma comer a feijoada, que é uma mistura de várias comidas dentro de outra, que sai uma iguaria que todo mundo ama. Exatamente, né? E, por exemplo, no seu sabor de sorvete, o que mais você usou para conseguir criar esse sorvete? No sabor de palhada, que é o nome do sorvete, a gente tinha feito basicamente ele de mandioca, né? Só que a mandioca por si só ela não tinha um sabor marcante. A gente precisaria colocar um sabor para dizer, aqui é um sorvete sabor palhada, que é o sorvete que representa a cultura de Constantino Caetano. Então a gente vai estudar, a gente consegue desenvolver a receita base do sorvete, que é neutra, feita a mandioca. A gente vai estudar outros elementos dentro da comunidade para dar um sabor, né? Porque a gente precisa dar um sabor. Então a gente pega lá um coco, a gente pega lá uma farinha de mandioca, a gente pega lá uma manteiga da terra, uma rapadura, e pega tudo isso, faz uma farofa, uma mistura, né? Apular, que a gente consegue ter uma farofa bastante crocante, quando a gente joga dentro do sorvete, dentro daquela base neutra, e para nossa surpresa dar um sabor assim, diferencial, único do sorvete. Exatamente, a gente até sente assim, estranho, quando a gente prova alguma coisa nova pela primeira vez, a gente acha meio estranho, mas quando a gente vai se acostumando, a gente já acha melhor. Por exemplo, quando a gente vai provar alguma coisa pela primeira vez, a gente não gosta muito, mas aí a gente vai se acostumar a comer, a gente percebe que é gostoso. Sorvete é a mesma coisa, muita gente no começo pode ter achado estranho esse sorvete de balinhada, mas aí você vai espalhando por aí, você já foi apresentado no jornal, né? Verdade. Foi para parar no Diário do Nordeste, né? Numa reportagem, numa matéria que sai, falando especificamente do sorvete, do sabor do sorvete, porque é uma dúvida de muita gente quando se fala do sorvete sabor farinhado, e achar que tanto o sorvete é parecido com o de tapioca, e não é zero parecido com o de tapioca, e querer entender o sabor do sorvete, porque quando se fala no sorvete que utiliza mandioca, a mente das pessoas vem logo, é sabor de tapioca, porque o que a gente conhece de mandioca é tapioca. Diferentes sabores. Então, fazer um sabor de sorvete utilizando uma farinha aí já é algo mais complexo. Até a gente apresentar era isso, que a gente tinha uma preocupação junto com a minha mentoria, de saber como a gente apresentaria o sorvete com o nome farinhada, porque muita gente não tem um sabor concreto. A gente costuma dizer que o sorvete tem muito gosto de afetividade, né? Que é as pessoas provarem e se remeter a algo da sua infância. Exatamente, nostalgia, né? Nostalgia, porque muita gente, quem tinha o hábito de comer farinha com leite, né? Ou então farinha com açúcar, com café, aí vai remetendo a este sorvete, quando eu comi, muitas pessoas foram provar e diziam, ai, tá me remetendo isso, tá me remetendo aquilo. Então vai essa questão de trazer a afetividade. Né? As lembranças da gente, algumas coisas que a gente nem se lembrava, a gente come, a gente se lembra do que a gente faz. É uma sensação assim, incrível, a gente conseguiu obter um produto que realmente vai entrar no mercado e tem publicação de sucesso, porque no nosso Nordeste, nós moramos num estado, no Ceará, onde é um estado bastante farofeiro, né? Onde as pessoas consomem muita farofa. Exatamente. Tem um sorvete que vai mostrar um pouquinho, além de contar a história da minha comunidade, ainda vai mostrar o que é o Nordeste, né? O que é o Ceará. Vai contar um pouco da nossa cultura, da história, porque nós consumimos bastante tudo isso estão dentro de um sorvete, então aí abraçar a cultura e dar, né? A gente já pensou como sorvete, assim, outra coisa que muita gente, como você falou, que a pessoa pensa que é de tapioca, um ingrediente sozinho pode ter um gosto, ele tem um gosto. Mas não é porque alguma coisa é feita daquele ingrediente que ele vai ter o mesmo gosto de outra coisa que é feita também. Sim. Algo que é feito de um único ingrediente pode ter vários sabores diferentes, dependendo do que você usar, né? Isso. É como a gente utilizou, né? Por exemplo, silagem tem sabor de tapioca, a gente usou
N ingredientes diferentes, a gente obtém um sabor totalmente diferente, né? Do mesmo produto que sai também a goma que é utilizada para fazer tapioca, que tem o sabor de tapioca, foi utilizado para fazer um sabor chamado farinhado, utilizado a farinha, que são produtos vizinhos que saem do mesmo material, tudo sai da mandioca, mas o que gosto é completamente diferente, traz um significado único para cada comida, né? Cada comida tem o seu significado, como ela veio, quem sua identidade vai estar registrada de acordo com a forma que você faz, né? Exatamente. E, gente, essa foi a história de como se originou esse sorvete de farinhada, né? Esse é o nosso convidado Joel, né? Ele veio aqui para o nosso episódio piloto, né? Nesse novo podcast que a gente está criando. Está na escuta. Quer acrescentar mais alguma coisa, alguma rede social que você tenha? Só agradecer mesmo, né? Por você ter convidado, a gente está participando deste episódio dessa iniciativa. E que as pessoas me acompanhem nas redes sociais, né? @ Joel Caetano, onde a gente vai estar contando mais sobre os próximos passos sobre o sorvete, lançamento, tudo que for referente ao sorvete, a gente vai estar colocando nas nossas redes sociais, porque a gente desenvolveu o produto, mas ainda tem uma longa caminhada até os produtos chegar no comércio, né? Então a gente vai estar, através das redes sociais, conciliando para fazer essa divulgação e apresentar definitivamente todo o produto do público de sorvete. Exatamente. É isso, gente. Eu me despeço por aqui. E segue lá, né, o Joel nas redes sociais, @ Joel Caetano. Eu me despeço por aqui de vocês. Um forte abraço e fui.